Uma maravilhosa e abençoada noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui de novo com esse pessoal querido, com essa casa abençoada que é a Sociedade Espírita Caminho de Luz, de Três Coroas, que gentilmente me convidou para fazer essa humilde explanação e eu aceitei, como eu sempre digo, mesmo sabedor de que não tenho as condições para isso, mas se o chamamento é feito, nós temos que acorrer a ele e cada um fazer, mesmo que de maneira pequenina, a sua parte. Agradeço a toda a direção da casa, agradeço a todos os trabalhadores dessa casa e quero convidar a todos para nesse momento fechar os seus olhos e levar os pensamentos a Deus, para que a gente possa começar essa noite tão agradável em que tanta luz desce sobre nós, em que sentimos a energia fluídica, né, nos ligando, nos conectando, mesmo que à distância. Vamos agradecer ao Pai Divino de luz e bondade, o Supremo Criador desse universo, Criador de todos nós, que é Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de existir e por todas as ferramentas pedagógicas de aprendizado que temos de encarnação para encarnação. Agradecer com o mesmo entusiasmo e com a mesma alegria ao Mestre Jesus, nosso divino amigo, que é o nosso governador espiritual, que rege esse orbe com muito amor, com muita benevolência. Muito obrigado, Mestre, pelo teu evangelho e pelo teu exemplo, por ter deixado para nós uma estrada luminosa que, se a gente seguir, chegaremos até ti e até Deus. Vamos agradecer aos mentores espirituais que coordenam esses trabalhos, agradecer a nossa querida doutrina espírita, que nos propicia as ferramentas de reflexão, e agradecer a todos os irmãos que estão conectados conosco na noite de hoje. Que todos possam receber aquilo que vieram buscar e possam sair daqui melhor do que aqui chegaram. Muito obrigado e que assim seja. Vamos iniciar então a nossa reflexão, a nossa palestra da noite de hoje, que temos como tema uma frase muito interessante, pessoal, que toca muito o meu coração, que é lá do livro Vinha de Luz, né, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o texto número 162, A Luz Inextinguível. E lá no finalzinho do texto tem uma frase que diz assim: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Isso, a primeira vez que eu li, me tocou fundo o coração e eu sempre pensei, eu tenho que montar uma reflexão em cima dessa frase, pessoal. E esse é o tema da nossa palestra de hoje. Mas antes de começar a palestra, eu quero ler para vocês, tá, o trechinho do livro, os 3 últimos parágrafos desse texto, que terminam com essa frase que tanto tocou o meu coração e que vai ser o roteiro de reflexão para nós nessa explanação de hoje. Tudo ao redor de teus passos, na vida exterior, é obscuro e problemático. O amor, porém, é a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Já aqui nessa primeira leitura, a gente tem uma pista muito interessante da visão da doutrina espírita, né, sobre a regeneração, sobre a busca do ser humano por ser melhor. A lei de causa e efeito está intrínseca nas entrelinhas desse texto que a gente acabou de ler, pessoal. Emmanuel nos diz que não importa onde nós estivermos, aqui nessa encarnação ou em próximas reencarnações, o bem que a gente faz será nosso advogado em toda parte.
todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dificuldades, as nossas mazelas espirituais que enfrentamos hoje, com certeza não são fruto de coisas boas que fizemos em encarnações passadas, e muito menos nessa encarnação. Cada um de nós, independente da idade cronológica que está nesse momento, já passou por várias situações e sabe que os nossos atos, nossos pensamentos, falas e atos têm repercussão na nossa vida. Quando a gente faz coisas boas, pode ser que num primeiro momento a gente receba a ingratidão. Pode ser que num primeiro momento a gente não receba o reconhecimento. E não deveríamos esperar nem gratidão e nem reconhecimento, porque a doutrina espírita nos ensina que a virtude mais agradável a Deus é a caridade desprovida de qualquer segundas intenções e de qualquer recompensa. Mesmo que nós não recebamos a gratidão, né? Mesmo que a gente não receba o agradecimento, no momento que a gente faz uma coisa boa, a gente recebe uma luz que vem do alto e que nos eleva na consciência tranquila de ter agido para o bem. Esse elevar de padrão vibratório vai impactar nos acontecimentos futuros na nossa vida, gente. Em algum momento, em algum lugar, aquele bem que a gente fez, por menor que possa ser, por mais insignificante, pode ser a nossa tábua de salvação, pode ser aquilo que vá nos socorrer. Nós vamos ver vários exemplos na noite de hoje, e principalmente no finalzinho, quando eu relatar para vocês, né, um texto, né, de um livro Luz no Lar, muito bacana, vocês vão entender por que o bem que a gente faz vai ser nosso advogado em toda a parte. Continuando a nossa reflexão, nós vamos lá para o Livro dos Espíritos, pessoal, para poder entender um pouquinho mais sobre essa questão. Lá na parte 2 das Leis Morais, capítulo 1 da Lei Divina e Natural, tem um trecho, uma espécie de um capítulo que tem como título O Bem e o Mal. São algumas questões das 629 até a 646. Eu destaquei emblematicamente para nós aqui a última questão desse capítulo, que é a questão 646. Eu vou ler para vocês aqui para a gente fazer uma reflexão. Olha que interessante. Kardec pergunta para a espiritualidade: o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Ou seja, há diferentes graus no mérito do bem? Olha a resposta do Espírito. O mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum em fazê-lo sem penas e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão que o rico que só dá do seu supérfluo. Jesus já disse a propósito do óbolo da viúva. Gente, é fantástico isso aqui. O Espírito, quando ele fala, o pobre que reparte do único pão que tem, né, é mais agradável a Deus o seu gesto do que o rico que dá do seu supérfluo, ele não está falando literalmente da pessoa pobre, pessoa que não tem dinheiro, e nem do rico, daquela pessoa que tem muito dinheiro. Ele está falando da atitude de todos nós. Nós, na situação que a gente se encontra agora, a gente pode se colocar tanto no lugar do pobre quanto no lugar do rico. Mesmo não sendo pobre, mesmo não sendo rico. O que está sendo destacado aqui é a atitude de bondade que a gente comete. Quando ele diz ali o pobre que divide um pouco do seu pão, que divide, né, metade de um pão só que tem, ele está falando do esforço daquela pessoa que entendeu o altruísmo e a fraternidade como ferramentas de humanidade, como ferramentas de união, e não mede esforços para ajudar o seu próximo, gente. Porque ajudar o nosso próximo com o nosso supérfluo não exige esforço nenhum.
Se um dos objetivos que a gente tem de vir para a Terra é nos esforçar para nos melhorar, se a gente não faz esforço algum, e eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, campanha do agasalho. As pessoas participam das campanhas do agasalho, elas abrem seus armários e tiram para fora tudo aquilo que elas não vão mais usar. As roupas velhas, poídas, furadas, esgaçadas, queimadas com ferro. Ah, eu não vou mais usar isso, vou doar para os pobres. Gente, toda doação é válida, toda atitude é válida, mas isso é coerentemente contrário ao que a doutrina espírita prega, às leis de Deus e à proposta de Jesus Cristo. Nós nunca, segundo Herculano Pires, a gente nunca deveria doar para o nosso próximo algo que nós mesmos não usaríamos. Isso é a porta larga. Na verdade, eu não estou doando, eu estou fazendo uma limpeza no meu armário. Pensem com carinho. Quem é capaz de se desapegar? Eu tenho ali 2 blusões, 2 casacos. Eu uso os 2. Mas eu só preciso de um. E eu sei que tem alguém que está passando frio e que merece um casaco bom que eu também usaria, sem furo, sem esgaçamento, sem estar manchado. Um casaco bom que aquela pessoa possa colocar e se sentir na sua autoestima bem, que aquilo seja uma alavanca para ela buscar, que ela possa usar aquele casaco para tentar conseguir algum emprego. Quem tem esse pensamento, pessoal? Na hora de doar. É sobre isso que está falando aqui a questão 646. Ah? Então, o rico que dá do seu supérfluo somos nós quando fizemos esse tipo de atitude. E o pobre que dá do pouco que tem, somos nós quando nos preocupamos com o nosso próximo através do altruísmo e não medimos esforços em nos doar. E eu não estou falando só de bens materiais, pessoal. Eu estou falando de tempo também para ajudar numa instituição de caridade, como voluntário, na própria casa espírita. Quantas pessoas doam 1% do seu tempo para ajudar na casa espírita? Porque 99% do tempo tem que estar trabalhando, ganhando dinheiro para manter o padrão de vida. E fora da casa espírita também não faz nada como voluntário em alguma instituição. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que trocar de carro toda vez por ano, meus filhos têm que trocar de celular uma vez por mês, eles têm que estudar na escola mais cara, têm que usar as roupas mais bonitas. Ah, eu me dou sim, mas o mínimo do mínimo do mínimo que não me atrapalhe e não me tire da zona de conforto social. É óbvio que qualquer ato de bondade, ele vai ficar gravado na nossa ficha reencarnatória. Qualquer ato de bondade é importante, pessoal. Mas até quando nós vamos nos contentar em fazer o mínimo do mínimo do mínimo? Quanto que nós sabemos que nós viemos para a Terra não para fazer o mínimo do mínimo do mínimo, não para não fazer o mal. Não fazer o mal é o mínimo que a gente pode fazer. É a tábula rasa, é o dever de todo ser humano que já saiu do primitivismo e está buscando a regeneração. Nós temos que fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Essa é a nossa missão. Estando Jesus sentado lá no Templo de Jerusalém, com os seus apóstolos, no átrio dos gentios, né? Porque Jesus pregava ali para que todas as pessoas pudessem escutar as suas pregações. Ele estava sentado com os seus apóstolos na frente do gasofilácio. Gasofilácio era um local, né, onde as pessoas largavam o dinheiro, giravam uma caixa e esse dinheiro caía dentro de uma caixa. Depois os sacerdotes do templo, os levitas, que eram responsáveis por isso, recolhiam esse dinheiro que supostamente eram as esmolas para os pobres, para ajudar as pessoas mais pobres, leprosos, a se sustentar. Tá? Não vamos entrar no mérito da questão se os fariseus e os levitas usavam o dinheiro para isso, mas o gasofilácio tinha essa função. Então o que acontecia? Uma coisa muito engraçada.
Os judeus, na época de Jesus, eles tinham um costume. Uma pessoa, quando ela era muito rica e quando ela era muito influente, ela gostava de fazer doações vultuosas, doar bastante dinheiro, para mostrar o seu status social. Só que para isso ele chamava os amigos, chamava as pessoas, sentavam em volta ali, eles chegavam em volta do gasofilácio, ele fazia um discurso, fazia uma prece, uma oração em voz alta, como Jesus condenava, né? E pegava, tirava o dinheiro e colocava o dinheiro na caixa do gasofilácio. Até no texto diz, deitava a mancheias, né? Deitava aquele dinheiro e as pessoas aplaudiam, olha que cara benevolente, né? Doou bastante dinheiro. E Jesus sentado com os discípulos só observando. Um lá largou o dinheiro, aí veio outro, largou um pouco mais de dinheiro. Aí discretamente veio uma senhora vestida de maneira muito simples, né? Jesus mentalmente já entrou dentro do perispírito, né? Dentro da consciência espiritual daquela pessoa com um poder magnético fantástico que o Mestre Jesus tinha, que era um sol, né? Preso dentro de um corpo físico. Viu que era uma pobre viúva e que estava preocupada com os pobres que não podiam trabalhar para ganhar o seu dinheiro por causa das doenças que tinham. No caso da época de Jesus, um surto de lepra, surto, né, de hanseníase muito forte. E aquela viúva só tinha 2 moedas, que era tudo que ela tinha para comprar o alimento dela. E mesmo assim, condoída pela situação dos hansenianos, ela doou as 2 moedas dela, pensando: poxa, pelo menos eu tenho saúde, eu posso trabalhar para conquistar o dinheiro para comprar a minha comida. As pessoas que vão ser beneficiadas por essas moedas não podem. E ela pegou e jogou as 2 moedinhas e saiu envergonhada por causa daqueles judeus, né, colocando um monte de dinheiro. E Jesus chamou seus discípulos e disse com muita sabedoria: na verdade eu vos digo que quem mais doou de todos esses que passaram por nós aqui, foi a viúva. E os discípulos, num primeiro momento, não entenderam, porque eles estavam olhando. Eles viram a quantidade de dinheiro que os judeus ricos colocavam, e eles viram as 2 moedinhas que a viúva colocou. Porque aí Jesus explicou, porque ela doou de tudo que ela tinha para a sua subsistência, não do seu supérfluo, como fizeram os ricos. Apesar da quantidade de dinheiro ser maior, eles doaram de algo que não ia lhes fazer falta, e as 2 moedinhas que a viúva ali colocou no gasofilácio fariam falta para ela, e mesmo assim, condoída pela situação de quem não podia trabalhar para conquistar o dinheiro, ela doou as 2 moedinhas. E aí a gente começa a entender, pessoal, a verdadeira caridade, a verdadeira bondade, aquela que ninguém vê, aquela que ninguém vai ficar sabendo, mas aquela que exige de nós desprendimento, exige altruísmo, desapego dos bens materiais, desapego do nosso egoísmo e da nossa arrogância. Aquela bondade, sim, que vai ser nosso advogado em toda parte, porque ela vai ser traduzida pelos nossos gestos e pela nossa transformação. Continuando, logo depois, ali no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Quando termina a transcrição do óbolo da viúva, começa um pequeno texto que explica, né, a lição do óbolo da viúva. Eu destaquei, pessoal, só a primeira frase para a gente fazer uma reflexão. Ali no item 6, logo depois do óbolo da viúva, diz assim, ó: muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam. Por que quanto gostariam? Por que não fazem todo o bem que podem? Por que engendram um ideal de bondade, jogam esse ideal de bondade lá em cima para ter a desculpa de não ter condições de fazer? Gente, isso é muito grave. Meu ideal de bondade é ser
um mantenedor de um asilo, de uma instituição de caridade, né? Ser um Chico Xavier, ser um Divaldo Franco, ser um Francisco de Assis, já que eu não tenho elevação para ser um Divaldo, já que eu não tenho elevação para ser um Chico, já que eu não tenho dinheiro para montar um asilo, já que eu não tenho dinheiro para montar uma creche, então eu não faço nada. É sobre isso que o Mestre Jesus estava falando. Não é o tamanho do ato caridoso que tu faz. Cada um tem uma condição e dentro da sua condição deveria fazer todo o possível para beneficiar o mundo à sua volta. Não importa se você é milionário, se você é médio, se você é pobre, se você é miserável. A gente vê pessoas pobres que moram em comunidades carentes, pessoal, e que doam o seu tempo, doam o pouco que tem para ajudar os vizinhos que têm menos ainda. Reivindicam na prefeitura, montam associações de bairro, conseguem encanamento de esgoto, conseguem cesta básica para as famílias muito pobres, de pessoas doentes. A gente vê pessoas carentes, pessoas pobres fazendo esse tipo de coisa. A gente vê pessoas riquíssimas, encasteladas nas suas mansões, né, nos seus jet skis, nos seus carros de luxo, pouco se lixando, pouco olhando para o lado, nem querendo saber dessa situação. O contrário também acontece, gente. A gente vê pessoas pobres que são tiranas, que ficam atiradas à margem da sociedade, cobrando da sociedade um assistencialismo e não muito raro vão para a violência, né? Vão para o roubo, vão para as drogas. E a gente vê pessoas riquíssimas, extremamente altruístas, que sem ninguém saber doam para fundos de caridade, são mantenedores de instituições de maneira anônima. Mas como que aquele asilo está sempre bem? Ah, não se sabe, tem uma pessoa que doa e anonimamente uma fortuna por mês. Nós sabemos de história. Então não interessa a situação que a pessoa está, se é pobre, se é rico. O importante é a gente analisar quem a gente é, qual o nosso potencial e quantos por cento desse potencial nós estamos doando para o bem-estar do nosso próximo. Para que essa bondade que nós estamos construindo possa ser a nossa realidade aonde quer que a gente for. Onde quer que a gente chegue, isso vai ser o nosso cartão de visita. O bem, a bondade, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e caridade, de pureza e de bondade. Interroga sempre a consciência se essa lei não violou. Muito bem. Para ilustrar, então, fazer mais uma ilustração, né, desse nosso tema tão bacana, né? Eu quero relatar para vocês, pessoal, uma historinha que me tocou muito também, que ele está lá na segunda parte do livro Céu e Inferno, no capítulo 2, tá? Que é a história do jovem Victor Labouffe, tá? Desculpem o meu francês, Victor Labouffe. É uma história muito bacana. Se vocês puderem procurar lá no livro Céu e Inferno e ler, muito enriquecedor. O Victor Labouffe, né, contemporâneo de Kardec, no meio do século XIX, era um rapaz muito humilde. Ele era piloto de barra. O que é piloto de barra? É aqueles aprendizes de barqueiros, né? Que eles estão estudando, ou treinando, ou trabalhando para poder trabalhar dentro do barco, mas ele fica na barra do porto, estacionando os barcos. É uma profissão muito perigosa, muito árdua, eles têm que puxar corda, eles são responsáveis por dizer pro comandante do barco lá, né, pro capitão do barco, para ele frear o barco, jogar a âncora na hora certa, para o barco não bater no porto, para um barco não bater no outro. Então ele era piloto de barra, ele fazia esse trabalho, era um trabalho assim que ia de madrugada até a noite, tá? E o Victor Labouffe era um rapaz diferenciado. Ele era um rapaz de 20 anos de idade
e que ele era de uma índole muito boa. Filho único de uma viúva, né? A mãe dele era viúva, e a mãe dele desvelava todo o amor e carinho para ele, e ele, em contribuição a isso, a retribuição a isso, ele doava também todo o seu tempo. Quando ele não estava trabalhando, ele estava ajudando a mãe, ele estava ajudando nos deveres da casa, todo o dinheiro que ele ganhava, ele dava para a mãe para custear, né, os custos da casa, né, todos que tinham. Nunca se via ele em festas, em boates e bordéis e bares, que era muito comum essa prática dos homens ali que trabalhavam no porto. Eram pessoas muito rudes, muito promíscuas, e chamava a atenção, né, aquele rapaz, a correção daquele rapaz. Ele se preocupava muito com aquela mãe. E como se não bastasse isso tudo, pessoal, o Victor Laboeuf, ele tinha desde criança uma doença. No texto não consta qual é a doença, mas era uma doença muito dolorosa que gerava muito sofrimento para ele, e que intuitivamente ele sabia que ele ia morrer daquela doença. Só que ele não falava nada para a mãe. Por quê? Porque ele sabia que se ele falasse para a mãe não deixaria ele trabalhar. E a mãe ia querer trabalhar pelos dois para sustentar a casa. Então ele não falava, apesar das dores atrozes, ele não falava nada para a mãe, para que a mãe não se preocupasse e não se sobrecarregasse. Uma noite, com 20 anos de idade, uma noite, ele disse para a mãe que ia se recolher mais cedo, pois estava muito cansado, e que era para a mãe também deitar e descansar, ficar tranquila, né? Que ele ia dormir. A mãe sentiu uma angústia muito grande no peito naquele momento, mas respeitou, né? E o filho foi para o seu quarto dormir e a mãe foi para o seu quarto. Quando a mãe dormiu, ela teve um sonho em que ela estava num lugar muito escuro e de repente ela viu uma luz. E essa luz começava a resplandecer, resplandecer, resplandecer. E quando essa luz ficou muito luminosa, muito resplandecente, próximo dela ela viu que era o seu filho, em espírito, que subia. E ela acordou assustada, correu ao quarto do filho. Quando chegou ao quarto do filho, ele já não estava mais ali em espírito, né? Estava só o corpo, já tinha desencarnado. E a mãe relata aos amigos que, pelo formato dos lábios, ele deveria estar recitando uma oração no, no momento em que desencarnou. E essa família do Victor Laboeuf era uma família que estava estudando o espiritismo, recém-fundado, né, em Paris, na França, em 1858, com a edição do Livro dos Espíritos. Então, em alguns anos já estavam se estudando o espiritismo ali, e essa família era adepta do espiritismo, e foram, né, até a Sociedade Espírita de Paris, onde tinha um grupo de médiuns, para tentar contactar o Victor Laboeuf para saber como ele estava, a situação dele no mundo espiritual. E qual a surpresa dessa mãezinha e desse grupo de médiums, que na primeira evocação ele já se manifestou, né? Isso fazia 2, 3 dias do seu desencarne, né? Segundo os estudos que eles estavam fazendo, isso é muito difícil, porque o espírito sempre passa por um momento de perturbação. Durante esse momento de perturbação leva semanas, meses e às vezes até anos, dependendo da situação espiritual que o espírito se encontra, né? Para ele poder se comunicar. Só que o Victor Laboeuf já se comunicou no 3º dia, né? Logo depois de desencarnar, e eles perguntam como ele está, e ele relata que o desencarne dele foi tranquilo, ele foi amparado por espíritos de luz, ele não sentiu nenhuma dor, ele foi levado para um lugar maravilhoso, onde ele foi tratado, de que ele estava sentindo uma felicidade imensa, que ele tinha encontrado parentes desencarnados, que ele estava super bem acompanhado, né? E que ele pedia encarecidamente para que as pessoas ajudassem a mãe dele, que agora ia ficar sozinha, né? Que os amigos ajudassem ela a manter a casa. E ele relatou o seguinte: a felicidade que eu estou sentindo, os ditos felizes da terra, aqueles que se apegam à materialidade,
não tem a mínima ideia do teor da felicidade que eu estou sentindo, que é a felicidade de um espírito que desencarnou com a consciência tranquila e com o espírito elevado por ter feito tudo o que podia, por ter exercido todo o seu potencial de bem que tinha naquela situação que se encontrava, pessoal. Muito bacana, muito legal essa história. Então, o que ele veio para a Terra fazer, ele fez com excelsitude, dentro da sua simplicidade, né? Ele tinha um resgate com aquela mãe, um resgate com ele mesmo com a questão da doença, e em nenhum momento ele se fez de vítima e fez todo o possível para cumprir a sua missão com louvor. Victor Labouffe, né? Céu e Inferno, capítulo 2, segunda parte. Eu tenho agora, pessoal, para dar continuidade à nossa reflexão, uma outra história muito bacana que está no livro Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, que está lá na parte 2, capítulo 11, Outra Vez Jerônimo. Eu vou contar rapidamente a história de Jerônimo para vocês. O livro Memórias de Suicida conta a história de um grupo de suicidas, de pessoas que se suicidaram, né? Pessoas que moravam na cidade do Porto, em Portugal, e elas eram meio que amigas ou contemporâneas ou conviviam junto, e elas se suicidaram mais ou menos ao mesmo tempo, no mesmo período de tempo. E todas elas acordaram numa região muito ruim, numa pocilga, né? Num local assim, num vale dos suicidas muito ruim, e o livro relata a saga desse grupo de espíritos em busca de se reconstruir, né? Esses espíritos, eles foram resgatados pela Legião dos Servos de Maria, que é uma legião de espíritos comandada por Maria, mãe de Jesus, e que faz o resgate dos espíritos suicidas, né, e o tratamento dos espíritos suicidas no mundo espiritual. Esse espírito Jerônimo, do grupo de suicidas que o livro conta a história, ele é o que estava em situação pior. Tanto que ao invés de ir para a enfermaria, quando foi resgatado, ele foi para uma área de isolamento. Ele tinha um problema muito grave, uma culpa muito grande, que ele tinha deixado na terra uma filhinha e um filho pequenos, e duas filhas já mais adultas. As filhas adultas, mesmo com o suicídio do pai, tocaram a vida delas, mas o filho mais jovem e a filha menor se perderam na vida, porque não tiveram ali o pai para lhes guiar. E aí ele tinha uma culpa muito grande quanto a isso. O filho estava numa prisão, tinha cometido crimes, e a menina, ainda adolescente, trabalhava como prostituta num cais de porto, numa situação horrível, né? Que o livro relata, muito horrível. E isso lhe doía muito na alma. E conta a história aqui de que depois de um tempo dele nesse isolamento, ele se sentou em um local lá na cidade, na colônia espiritual onde ele estava, né, nesse local lá da Legião dos Servos de Maria, e fez uma oração, mas uma oração tão do fundo do coração, tão verdadeira, uma oração que não pedia nada para ele, que pedia só pelo bem-estar daquela filhinha que ele estava sofrendo tanto com a situação dela, mas ele fez uma oração tão compungida, tão do fundo do coração, que atingiu diretamente Maria Santíssima, Mãe de Jesus, e dentro de algum tempo chegou uma orientação para os espíritos auxiliarem aquela menina, né? Por dois motivos. Porque o pai tinha se desapegado do seu próprio sofrimento e pedido em prol da filha, e aquela menina em encarnações passadas, apesar de ter feito coisas erradas e a situação dela nessa encarnação fosse um reflexo, ela tinha feito algumas coisas boas que davam o direito a ela de receber esse resgate. Então, os espíritos conseguiram influenciar pessoas magneticamente e energeticamente para retirar ela daquele bordel, para ela ir num hospital. Desse hospital ela conseguiu ajuda de pessoas para sair de Portugal, viajar como
serva numa casa de família muito respeitável, que era do Brasil, aí se mudou para o Brasil, deixou todo o passado para trás. Gente, o bem que a gente faz será nosso advogado em toda parte. Mais um exemplo aqui, a história da Margaridinha do livro da Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. E eu quero encerrar a nossa exposição de hoje lendo para vocês, pessoal. Eu sei de cor essa história aqui há muito tempo e é uma história que me emociona demais, mas como eu não quero esquecer nenhuma frase, nenhuma palavra, eu vou tentar ler e interpretar a emoção dessa história para vocês, que ela vem fazer o fechamento de todo o raciocínio que a gente fez até agora sobre a questão da bondade, da busca da bondade e da nossa mudança interna através do ato do bem, do estender da mão, do altruísmo que a gente pode ter durante a nossa vida, durante a nossa caminhada. Essa história está no livro Luz no Lar, é a história número 39 e se chama História de um Pão. Quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, ele buscou reintegrar-se no grande palácio que lhe serviria de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Viu ele, como espírito, então, suas baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias sob o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos brigavam no tribunal, disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que ele doara a mordomos distintos. E porque, na memória de semelhantes amigos, ele não passava agora de sombra. Tentou o interesse afetivo de companheiros outros da infância. Todavia, entre estes, encontrou simplesmente recordação dos próprios atos de malquerença e de usura. Barsabás entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou os olhos. Acabou com a sua visão, arrojando-o nas trevas. Vagueou por muito tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração. E como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que de súbito se lhe extingue a cegueira, e ele vê, diante de seus passos, um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor, nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante deslumbrado, chorou impulsivo ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo, generoso, o funcionário angélico falou sereno: Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo em grandes sinais o pranto, o sangue dos doentes, das viúvas, dos velhinhos, dos órfãos indefesos que despojaste nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui, em teu crédito, uma oração de louvor.
e apontou-lhe uma acanhada estrela que brilhava à feição de um pequenino disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, deste um pão a uma criança. E essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou: Jonaquim, o enjeitado, o órfão? Sim, ele mesmo, confirmou o emissário divino. Segue a claridade do pão que deste um dia, por amor, e livraste-á em definitivo do sofrimento das trevas. E Barsabás apanhou o tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar. Mas em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde na própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando um machado em pesado lenho. Era Jonaquim, aos 40 de idade. Como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido, de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabás, nas leis eternas, o prêmio de renascer para redimir-se. Com essa linda história, vamos encerrar a nossa exposição da noite de hoje com uma oração singela, mas muito cheia de luz, que nos chama a responsabilidade de fazermos o bem em todo o nosso potencial, que é a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigado e que assim seja. Pessoal, muito obrigado, uma maravilhosa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser e vai querer.